No último dia 11 de novembro, 40 empresários ou 40 líderes desta região do Cariri reuniram-se para apresentar à sociedade a Agenda Líder Cariri 2032. O que é que significa isso? Durante 2 anos, esse grupo reuniu-se aí em um dos hotéis da cidade e ouviram palestras de vários profissionais, de vários consultores renomados de todo o Brasil, em um movimento levado a efeito pelo Sebrae Nacional, que se chama Movimento Líder, que tem o papel, tem o objetivo de ajudar sociedades a se desenvolverem. Pois bem, durante esse período, esses empresários uniram suas forças para que pudessem produzir algo diferente do que isoladamente cada um fazia, ou suas organizações representativas de classe faziam também isoladamente. Onde é que quero chegar? Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, pelo menos, já pregava que o todo é maior do que a soma das partes. E nós sabemos disso. Quando nós somamos da seguinte forma, 1 mais 1, nesse caso, não são 2. Podem ser 3 ou podem ser muito mais, porque nós estamos falando da sinergia que flui da união de 2 forças, ou mais forças. O que é que acontece? Para desenvolver uma região, são necessários, muito mais do que um governo, muito mais do que as ajudas de Deus, a compreensão da sociedade, no sentido de não reclamar porque as coisas não acontecem, mas de unirem forças e se reunirem para discutir e colocar em prática isso que acabei de dizer, 1 mais 1, podem ser 3 e não 2. Então, é isso o que esse líder, esse movimento, vem nos ensinar. Ele funciona. Agora, uma outra coisa interessante que eu gostaria de chamar a atenção aqui é a seguinte. Esse movimento que hoje está sendo aplicado ou sendo, de certa maneira, posto em prática em todo o Brasil, liderado ou por esforço do próprio Sebrae, do sistema Sebrae, do Sebrae Nacional, ele foi inspirado em um movimento aparentemente menor, mas de grandeza igual, que surgiu no Ceará. E particularmente em nossa região do Cariri cearense, que nós chamamos à época, mais ou menos no meio dos anos 90, 93, 95, por aí assim, de Pacto de Cooperação do Cariri. Esse movimento naquela época, reunindo todos os líderes da região, e não apenas os líderes empresariais, mas aí estavam os políticos, estavam todos aqueles líderes de cada classe social, dos estudantes, dos professores, dos empresários, dos comerciantes, dos industriais, enfim, todas essas pessoas reunidas, discutindo o desenvolvimento da região do Cariri cearense. Porque nós tivemos a oportunidade e, sobretudo, a iniciativa de criar esse movimento? Porque notamos que aqui apenas as pessoas reclamavam de que as coisas não aconteciam. Reclamavam do governo do Estado, que dava prioridade à Fortaleza, que investia mais na área metropolitana do Estado, né? Lá no litoral, que Deus não ajudava mais o Cariri, como no tempo do Padre Cícero, que quando o algodão existia era uma região rica, essas coisas todas de reclamar e pensar no passado, que já não existe. Assim como o futuro só existe se eu me esforçar para fazer um bom futuro. Então nós convencemos as pessoas de que, ao invés de reclamar, nós nos reuníssemos e passássemos a discutir todos os problemas que a gente vê na região e que são obstáculos a esse desenvolvimento. Todos. Educação, saúde, investimentos empresariais, administração municipais, enfim, essas coisas todas. E então as pessoas foram se animando, foram alimentando sua própria autoestima e foram notando que nós não precisávamos de nenhum grande político para que as coisas acontecessem. Cada um de nós é uma força. A terra é nossa, não é de ninguém. Então vamos discutir, não é de ninguém mais além de nós, a não ser aqueles que são bem recebidos aqui para ajudar nesse desenvolvimento. Só resumindo a respeito dos resultados que começaram a acontecer a partir daquelas reuniões semanais para discutirem todos esses temas aqui me referi.
Nós não tínhamos em Juazeiro, por exemplo, nenhuma faculdade. Tínhamos uma pequena universidade no Crato, chamada URCA, e que tinha alguns cursos, não tinha outros grandes cursos que nós precisamos. E aí, os filhos da terra tinham que estudar no Recife, em Salvador ou Fortaleza, ou mais longe ainda. Hoje, somente Juazeiro tem mais de 100 cursos de nível superior. Tem pelo menos 2 centros universitários, prestes a se tornarem universidades. Temos uma universidade federal, que é a UFCA, e temos na região 3 cursos de medicina já funcionando, quando antes não tínhamos nenhum, a não ser os que eram instalados em Fortaleza, que talvez nem tinha mais de um também na época. Mas, em resumo, isso foi um movimento começado a partir daquela necessidade de não reclamar, mas darem-se as mãos e trabalharem no sentido de atingir o objetivo comum, que é o desenvolvimento de todos. Então, eu acabei de dizer que esse movimento chamou a atenção do Brasil. Nós, os que liderávamos esse processo, eu particularmente, que tinha uma empresa de consultoria em desenvolvimento, e de quem partiu a ideia e a iniciativa de reunir essas pessoas, comecei a receber convites para ir fazer palestras em vários estados do Brasil, o que resultou na criação de pactos de cooperação pelo desenvolvimento em vários desses estados. Nós, pessoalmente, participamos da criação de pelo menos pactos em 15 estados do Brasil, que ainda hoje boa parte deles existe. Alguns se transformaram em secretarias de Estado para o desenvolvimento. E isso também chamou a atenção do SEBRAE Nacional, porque sempre que nos convidavam para ir a esses estados, essas regiões, era geralmente pelo SEBRAE de cada um desses estados. Eram eles que nos contratavam. Então o SEBRAE Nacional tomou interesse e, com o tempo, criou o chamado LEADER, que significa, é uma sigla, Liderança pelo Desenvolvimento Regional. Esse movimento começou a ser implantado mais ou menos de uns 5 anos para cá em vários estados do Brasil. E aqui no Cariri, acabei de dizer, logo no começo da minha fala, que no dia 11 passado foi reunida esse grupo de cerca de 40 líderes da região que participaram de cursos de treinamento nessa área, né? Tendo eles, ao longo desse período, constituído a tal Agenda Líder Cariri 2032. Ou seja, eles ali escolheram, com muito estudo, com muita paciência, com muita seriedade, com a ajuda de profissionais que vinham de fora da região, o que devia ser feito na região do Cariri cearense para que em 2032 nós sejamos, de fato, uma região exemplo do país em termos de desenvolvimento, em termos de conquistas em todos os sentidos, não somente material, não somente de empresas funcionando, mas de uma educação muito mais elevada, de uma saúde muito melhor assistida. Enfim, já disse um exemplo, porque o Cariri cearense tem uma localização privilegiada. Nós estamos equidistantes, nós estamos a 600 quilômetros aproximadamente de Natal, de Recife, de João Pessoa, de Maceió, de Teresina e um pouco menos para Fortaleza, 500 quilômetros, um pouquinho mais. Então, nós temos essa vantagem e nós somos uma região muito bem servida do ponto de vista de estruturas, como um bom aeroporto, rodoviária, linhas de ônibus para todo o Brasil e empresas que crescem ou empresas que chegam todos os dias por essa razão e por outras razões. Então, até mesmo os equipamentos principais que hoje estão aqui, como shopping center, como algumas indústrias, como a estrada que vai por Caririaçu até Fortaleza, que foi obviamente melhorada, como um pequeno metrô que nos une a Crato, tudo isso foram conquistas desse nosso movimento do passado, chamou-se Pacto. Nenhum IML a gente tinha. E para que a gente conquistar tudo isso, até inclusive fazendo pressão sobre o governo do Estado, foram necessárias essas reuniões com os líderes locais.